Bom dia para nós e boa tarde para você, né, Fred? Hoje nós vamos viajar. Estou achando uma delícia isso. A gente vai para a França. Estamos no sul da França, na Côte d'Azur, com Frédéric Chamou, que é um francês que, deixa eu adiantar já, o francês que já morou muitos anos no Brasil e que voltou para a terra dele, e hoje em dia ele organiza uns passeios maravilhosos para quem quiser conhecer aquela região. E hoje ele vai nos mostrar uma casa linda, enfim, vai ser um passeio muito legal. Fred, muito obrigado por você estar nos ciceronando neste passeio, é um prazer. E eu queria que você se apresentasse um pouco antes, contasse um pouquinho da sua trajetória. Claro, claro. Bonjour a tous, né? A todos que estão nos assistindo. E primeiro queria te agradecer, Graça, que para mim é um privilégio. Realmente, eu não conhecia o seu canal, foi uma amiga que a gente tem em comum que me pediu para olhar, adorei seu material e eu fico honrado realmente de ter sido escolhido dentro de tantas feras, né, que você entrevista. Né, que bom, imagina, eu que fico feliz, Então, hoje vamos falar um pouco de Côte d'Azur, né? Estamos no museu aqui em Saint-Jean-Cap-Ferrat. É uma península que fica entre Nice e Mônaco. E vamos visitar um pouquinho os jardins, né? Já que o ponto alto dessa casa-museu, do início do século XX, são os 8 jardins temáticos, né? Que a proprietária mandou construir. Mas vamos falar mais em detalhes. Agora, talvez o pessoal queira saber um pouco mais dessa minha história pessoal. É bastante extensa, né? Mas eu vou resumir, já que eu morei em 3 continentes. Primeiro, nasci em Marrocos, por acaso, porque meus pais trabalhavam lá na época, já eram expatriados. Meu pai recebeu um convite para ir trabalhar em São Paulo, na filial de São Paulo dessa empresa francesa. Então, daí a família se movimentar de novo, fomos viver em São Paulo por 3 anos e voltamos para Versailles, onde meu pai voltou para a sede da empresa e eu cursei faculdade. Eu sou formado em hotelaria. Essa é a minha primeira profissão, né? E depois de formado, eu resolvi voltar sozinho para o Brasil. Enfim, eu fiz um monte de coisa. Até fui fotógrafo profissional, né? No final da minha temporada no Brasil, que durou quase 30 anos, né? No final de 2016, resolvi voltar para minha terrinha. Parte da minha família é aqui da Côte d'Azur, né? Minha avó morava aqui do lado, meu pai é de Grenoble, que não é muito longe, e eu passei a minha infância aqui, né? E tem alguns anos da minha vida de adulto. Eu resolvi voltar e já que minha paixão é o contato com o público, que seja na hotelaria ou em turismo, eu achei muito rapidamente um trabalho de guia aqui, já que eu falo 4 idiomas, né? Além do francês, o português, o inglês e o espanhol fluente, né? Nossa, que legal. E depois você não podia ter escolhido uma região melhor, né? Porque aí é um ponto turístico, é uma área maravilhosa, né? É uma região linda, né? É o segundo polo turístico da França. A gente recebe 11 milhões de turistas por ano aqui na Côte d'Azur. A Côte d'Azur, na verdade, não é só Nice, não é só Mônaco. É uma faixa de litoral que começa em Saint-Tropez, no oeste, e termina em Menton, que é a última cidade francesa antes da fronteira italiana. Esses 100 quilômetros de litoral chamamos de Côte d'Azur. São 11 milhões de turistas por ano e a gente não vai conseguir bater Paris. Paris ainda é a cidade mais visitada do mundo, com 30 milhões de turistas por ano. Essa casa que a gente vai conhecer um pouco dos jardins, não sei se a gente vai conseguir mostrar lá dentro, mas depois a gente mostra a foto, ela chama Villa Eproussy, não é isso? Não se acanha não, tem que fazer careta para conseguir pronunciar esse nome complicado. Villa, na verdade, é uma casa grande em francês. Geralmente, o padrão de villa tem que ter jardins todo ao redor, senão é uma casa simples, né? Então, villa já é uma casa grande. Eproussy de Rothschild foi a idealizadora, né, desse projeto. Vinha de uma família de banqueiros, a família Rothschild, muito forte em toda a Europa, né? Ela casou com um banqueiro francês de sobrenome Eproussy, mas já que a família Rothschild era mais famosa e mais rica, o sobrenome dela ficou por outro, que não é padrão. O padrão é como no Brasil, né?
sobrenome de solteira vem antes do sobrenome de casado, mas ela fez questão de inverter, né? E essa dona Beatriz era uma grande apreciadora de arte, muito rica, tem uma coleção gigantesca de mobília antiga, de objetos raros. Ela é apaixonada por jardins e ela conheceu a Côte d'Azur bem no início do século XX. Nessa época, a Côte d'Azur era simplesmente o melhor destino para a aristocracia europeia no inverno. Esse era o padrão, né, da época. Não se vinha tomar sol no verão. No verão se cobria, né? Mas no inverno, já que temos o melhor clima na França, foi escolhido pela beleza naturais e as temperaturas, né? Raramente a gente desce abaixo de 5 ou 8 graus à noite no inverno. Dezembro, janeiro são os meses mais frios. E o máximo do verão sobe para 30, 32. Então é perfeito. Ô, Fred, me fala uma coisa. Eu vi que a Beatriz, nasceu em 1864, né? Perfeito. E ela mandou construir essa casa, que ela se apaixonou por Saint-Jean-Cap-Ferrat. Que lindo. Isso é parte do jardim, né? O jardim principal, o jardim à francesa. São, como eu falei, 8 jardins temáticos. Tem o jardim à francesa, o jardim provençal, o jardim japonês, o jardim italiano, o jardim exótico, o jardim de pedras. Mas, na verdade, são pedras talhadas. São tudo pedaços de monumentos religiosos ou não, que ela ficou catando aqui e ali, que ela resolveu integrar nos jardins. Então, aqui na época que ela comprou o terreno, em 1905, só tinha um pico de pedra, que ela mandou dinamitar tudo para deixar a área plana, para depois fazer uma mureta de contenção toda em volta e encher de terra, para deixar o lugar plano. Olha! Para depois poder construir os jardins e essa belíssima casa em estilo renascimento italiano, uma referência à arquitetura do século XVI. E a cor predileta dela, que é o cor-de-rosa, né? Olha, mantém até hoje a cor-de-rosa. Linda. Eu vou dar uma viradinha. Está acontecendo aqui nos jardins, cada 20 minutos, um show de fonte e música clássica. Talvez vocês consigam ver, porque a minha tela está tão pequenininha que eu não tenho certeza que vocês estejam vendo, né? Estão vendo? Não, dá para ver uma fonte no fundo, sim. Dá para ver. Olha que... Eu acho que fica melhor aqui. Isso, dá para ver. Então, isso era o local dos sonhos de toda essa aristocracia. Estamos falando das realezas também da Europa. A Rainha Victoria, da Inglaterra, o último czar russo, Nicolas II, o rei da Bélgica, Leopoldo II, a rainha da Suécia e alguns outros, talvez menos famosos, tinham escolhido a Côte d'Azur para passar o inverno. Então, essa foi a primeira grande projeção internacional da Côte d'Azur. E a segunda projeção internacional da Côte d'Azur aconteceu nos anos 60, com todo francês recebendo as férias pagas, né, de 30 dias por ano. O sul, as praias, a Côte d'Azur passou a ser um destino mais econômico. O governo obrigou todas as empresas a pagarem 30 dias de férias pagas aos funcionários por ano. Sim, sim. Foi a partir dessa época que toda a classe operária, gente que trabalhava em comércio, pôde tirar férias. Nossa! Então, esse foi o segundo grande boom, né, da Côte d'Azur, apesar que essa região mantém essa identidade de luxo, de glamour. E temos Mônaco aqui, a 15 quilômetros de Nice. Estou exatamente a meio caminho entre Nice e Mônaco ao leste. E lá é outra história ainda, é um outro país, é uma outra realidade. Isso merece um outro passeio. Até um programa só para ele. Outro passeio, porque Mônaco é um luxo, né? Sem dúvida.
Ô, Fred, e a gente consegue entrar um pouquinho na casa ou não? Consigo, deixa eu... Ai, que lindo. Que lindo. A casa mantém as características originais, então, Fred. Esse é o pátio interno, para receber os amigos, quando eu construí esse pátio aqui. Sem dúvida, todas as características originais. E ali ficavam os músicos na sacadinha intermediária. E os convidados aqui, ainda tem os salões de jantar. Deixa eu ver se eu consigo. Parece um pequeno Versailles aqui, Graça. Essa senhora, Dona Beatriz, que realmente era uma grande colecionadora de arte, trouxe objetos de parede, tapeçarias, móveis, Olha, que ela trouxe dos maiores palácios europeus. Até de Versailles ela tem aqui uma mobília, né? olha, que lindo. Não, e imagina a vista dessa casa aí, como deve ser linda essa vista também, né? Deve ser maravilhoso. É porque ela domina o morro e tem vista para os dois lados, né? Eu vou sair porque eu já estou olhando feio, né? Que ele está falando alto. Pronto. Na verdade, aqui eu estou na frente da casa. A casa está aqui. Ah, tá. E eu estou olhando para o jardim principal, que é o Jardim à Francesa, um dos 8. A dona Efrussi de Rothschild era apaixonada por cruzeiros e ela usava bastante o serviço de um navio da época, início do século XX, né? Chamado Île-de-France. Esse era um navio, Île-de-France, a Ilha da França, que é o nome que a gente dá para a região de Paris e em volta, a grande Paris, vamos dizer. E ela deu esse nome de Villa Île-de-France, e claro que o jardim mais bonito é esse da frente, né? O Jardim à Francesa. A ideia dela era fazer aqueles jardins bem retos, bem definidos, bem quadrados, como se encontra em Versailles, todos os castelos europeus da época, mas ela quis dar uma referência de um navio também. Então, ela vê o mar desse lado direito do vídeo, olhando a Baía de Villefranche e a Baía de Nice. Do outro lado é Beaulieu-sur-Mer. Ela tem a vista para o mar dos dois lados. E ela, inclusive, ela até pediu para os jardineiros dela, da época, usar aquele chapéuzinho de marinheiro. Ela queria se sentir no jardim como se estivesse no cruzeiro. Tem muitas histórias, Graça. Eu adoro histórias. Eu sou curioso e adoro contar as histórias. Então, lendas. Para quem gosta de lenda, tem um caminhão delas aqui. Tem umas que falam, tá bom, bonito, mas completamente improváveis, né? E outras que fazem sentido. E são 5 horas da tarde, Fred? Agora deve ser umas 5h30, mas o sol vai se pôr só lá para as 21h15. Ai, que linda essa vista. A tendência agora é o dia diminuir, né? Essa é a Baía de Villefranche. Logo atrás do morro, aí em frente, já é a cidade de Nice. Inclusive, esse lado do morro
Já é a cidade de ouro. É A cidade... quinta maior... Cidade de Nice? Nice, a capital da Côte d'Azur e a quinta maior cidade francesa, mas só com 350 mil habitantes. Essa é a escala europeia, você sabe, né? Tudo é pequeno, tudo é próximo, e você pega o carro, roda 2 horas, já mudou completamente de paisagem, já mudou de cultura, já mudou de gastronomia. Não, isso é uma maravilha, isso é encantador. Para a gente que vive aqui em São Paulo, então, isso tudo aí é uma beleza, né? Olha que lindo que é o jardim. É lindo demais. E a França gasta dinheiro para manter o patrimônio histórico, as áreas comuns. Isso eu diria porque a gente está tão perto da fronteira italiana, são 30 quilômetros para chegar na Itália daqui. Mas assim que você passa a fronteira, é uma outra realidade. Tudo precisa de uma pintura, de consertar a rua, de catar um pouco mais o lixo. Então você acha que a França preserva melhor o patrimônio do que a Itália, é isso? Gasta muito mais. Mas eu vou deixar uma coisa clara, né? Eu adoro a Itália. Não me impede de ir lá passear. Mas é outra coisa. É maravilhoso. E é simples entender, Graça. Eles pagam mais ou menos a metade dos impostos que o francês paga. Tá. Então, obviamente, que os serviços públicos não são do mesmo nível, né? E agora chegamos no outro lado, outra vez, para o leste. Essa é a Baía de Beaulieu-sur-Mer. Logo depois é Èze, um vilarejo medieval lindo, muito charmoso. E depois é Mônaco. Ai, que delícia, nossa. Vocês estão ouvindo as cigarras? Não dá para ouvir a cigarra, mas a gente imagina, Fred. Pode deixar que a gente está imaginando aqui a cigarra. Eu adoro esse barulho. Esse barulho Mas você sabe que eu sou... de volta, 40 anos, 50 anos atrás. É a Sinfonia do Verão da Côte d'Azur e da Provence. Obviamente que Provence. Mas eu sou santista e lá em Santos tem muita cigarra também no verão, então eu tenho essa memória afetiva também das cigarras, é muito gostoso. Olha que lindo. E deve estar muito quente aí, né, hoje? Quer dizer, está 29, 30, a sensação térmica de 32, talvez. Mas de vez em quando, né? Todo verão, vamos dizer, 2 vezes por verão, a gente tem o que a gente chama de canicule. Canicule é quando realmente a temperatura passa de 5, 10 graus acima da média para o período do ano. E isso acontece 2 vezes por ano, né? Mas ainda não tivemos esse ano. Mas o verão só começou agora, né? Aqui na Côte d'Azur você vai na praia até novembro. Que delícia. Nos anos ruins até final de outubro. Nada mal, né? De maio a outubro. Nossa, que delícia. E outra, Graça, eu deixei um coringa na manga. Você gosta do verão? Ótimo, tem 6 meses para curtir a praia. Mas temos neve aqui, estações de esqui, a 90 quilômetros de Nice. Em 2 horas de carro, você está nas pistas esquiando. Isso de final de dezembro até final de abril ou maio, dependendo dos anos. Isso não é legal? Maravilhoso. Você tem a praia metade do ano e a outra metade você vai curtir o esqui. Jardim Provençal à esquerda, com as oliveiras, obviamente, né? Estão vendo essa linda oliveira? Oh, linda. Aproveitando, você sabe por que tem azeitonas verdes e azeitonas pretas? Não. Então, é o mesmo pé, é o mesmo fruto, só que se você quer elas verdes, você colhe, aqui na Europa pelo menos, né? Em outubro. E se você quer elas pretas, você tem que esperar até dezembro. Olha! Mas exatamente, no início eu também pensava que eram 2 pés diferentes, né? Na verdade, é o mesmo fruto, uma questão de crescimento, de maturação. Aqui é o jardim exótico.
E que aqui é exótico, Graça, para nós, é cactus. Brasil é exótico. Tá? A Ásia é exótica. E essas plantas que não são nativas daqui, todas essas famílias de cactos, na verdade, elas foram trazidas da África do Norte pelos ingleses, acredita? Para agradar a Rainha Victória. Final do século XIX, os ingleses foram buscar palmeiras e cactos na África do Norte e trouxeram para cá de navio. Olha. E hoje em dia você pode ver cactos e palmeiras em toda a Côte d'Azur. Se adaptaram super bem com o clima. Aqui é muito seco, mas elas estão super bem. E virou uma identidade completamente nova para a Côte d'Azur depois dessa época, né? De ver palmeira, como se vê em Los Angeles, como se vê na África do Norte, como se vê no Brasil, obviamente, né? Tô olhando para o chão aí para não cair. Não, e a gente percebe a diferença, né? Eu gosto mais do jardim provençal do que do jardim francês. Acho mais atrativo, acho mais simpático. Estava passando batido. Aqui é lavanda, o ícone, né, da Provence. Mas aqui ela está bem ralinha. E geralmente fica bem mais denso, bem mais cheio, né? O museu, então, tem um acervo de obras de arte que pertenciam à Beatriz, é isso? Milhares de obras de arte, de mobília, de objetos raros. Vamos voltar um pouquinho na vida da dona Beatriz. Ela e o marido apaixonados por objetos raros, por arquitetura. Só que o marido, o senhor Eufrussi, tinha vício do jogo e perdia fortunas no jogo. Até o ponto que a dona Beatriz resolveu se separar dele. E como eles não tiveram filhos, e para preservar o patrimônio, para ter certeza que o marido não tem acesso e gastasse no jogo, ela deixou por testamento o seguinte, que depois da morte dela, que aconteceu em 1934, essa casa seria doada para o Estado francês a uma só condição, que seja transformado em um museu e que o público tenha acesso. Jardinzinho japonês. Olha, estava passando aqui. Olha que lindo. Estou me sentindo na liberdade aqui. A pontezinha. Olha que lindo. Não, imagina que delícia caminhar aí por esses jardins todos. Deve ser muito gostoso esse passeio. Olha. Tão fresquinho na sombra aqui. A gente ganha uns 3, 4 graus. Fácil. Olha que lindo. Muito legal. Não, muito É um passeio aqui, né? Você consegue ficar a tarde inteira, você para, senta num banquinho na sombra, pega um jornal, um livro, qualquer coisa. Nossa. Os cigarros, os passarinhos. Olha que lindo. Não, muito lindo. E o Jardin Lapidaire. Esse não é meu preferido, mas é o mais engraçado. Lapidaire é a pessoa que trabalha a pedra, que talha a pedra. Ah, tá. E a gente usa esse mesmo nome para os profissionais que lapidam pedras preciosas, né? E aqui ela misturou elementos comprados de antigas igrejas que iam ser demolidas, antigos prédios, né?
do governo de séculos atrás, e ela resolveu preservar e misturar aqui no meio do jardim. Olha que Isso aqui dá um ar de... Eu diria que eu me sinto quase que num filme de Hitchcock aqui. Depois da noite cair, eu teria até medo de ficar aqui sozinho. Olha, é mesmo, porque parece até uma coisa meio cemitério, assim, né? Por causa desse... É muito diferente, né? Esse jardim. E existia um nono jardim no início, mas esse acabou sendo desmontado, porque era politicamente incorreto. Era um jardim com muitas gaiolas de pássaros. Ah, sim. Então, já é politicamente incorreto em muitos lugares, e principalmente aqui em Saint-Jean-Cap-Ferrat. Existia até uns 20 anos atrás um pequeno zoológico aqui em Saint-Jean-Cap-Ferrat, não na casa, né, de Efrussi de Rothschild, aqui pertinho, que fechou, inclusive. Nossa, mas é muito interessante, amei. Estamos Olha a pista de novo, ó. Que lindo. Bom, realmente precisava do dia todo, né, filmando aqui para não perder um pedacinho, né? Não, e tá forte. Você vê que você tem muita luz ainda, deve estar um sol bem a pino ainda, né? Então, tá um pouco nublado, mas a luminosidade é muito alta. A luminosidade aqui, ela tem algo especial, que os pintores adoram. Olha. E tem histórias fantásticas sobre Saint-Paul-de-Vence. É outro vilarejo medieval, a poucos quilômetros de Nice. Você conhece, Graça? Então, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que é maravilhoso. É simplesmente o vilarejo mais visitado de Provence. Magnífico. É muito charmoso. E foi escolhido por vários pintores justamente pela luz que temos aqui. E a luz aqui ela é justamente forte, mas nunca demais. O que trouxe aqui o Matisse, o Chagall, o Renoir, o Picasso e muitos outros, Graça. Claro que na época vir aqui na Côte d'Azur é uma questão de saúde também. Como tem as águas termais no Brasil. Isso, imagino. Vamos combinar um passeio em Saint-Paul-de-Vence também. A gente vai combinar, eu vou amar. Mas olha, Fred, eu adorei o passeio. Muito obrigado por oferecer para a gente essa oportunidade. Vamos combinar outros passeios, com certeza. Eu já estou achando que Saint-Paul-de-Vence vai ser o próximo que a gente vai fazer. Vamos combinar. E foi uma oportunidade única que a gente está tendo agora em tempos de pandemia, que é viajar sem sair de casa, né? E conhecer lugares interessantes, com pessoas interessantes como você, que pode nos passar tanta informação legal, tanta... É muito lindo isso, eu adorei. Aquele velho segredo, Graça. Quem ama o que faz, passa para as pessoas. É verdade. Minha vida é atendimento público, turismo e hotelaria. Eu nasci para isso, para idiomas. Eu me divirto trabalhando. Que o contato com você pode ser pelo seu Instagram, né? Pelo Instagram. O Instagram é muito fácil. Frédéric Chamux. Até que é um nome bonito, né? Mas ninguém conhece. Aí eu fiz mais fácil. O nome da minha conta é Guia em Português na Côte d'Azur. Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou escrever aqui embaixo direitinho para as pessoas saberem, quem for para aí para procurar você, não deixar de procurar você para fazer um passeio aí. Com todo prazer. Viu? Vai ser muito bom. E nós vamos programar outros também aqui com a gente. Vai ser jóia. Então, beleza. Maravilha. Fred, super obrigado. Bom trabalho aí para você. Aproveite a sua praia nessa temporada. O trabalho não tem, mas a praia eu aproveito, viu? Isso aí. É isso aí. E muito obrigado a você, Graça, pela sua oportunidade, né? Me sinto uma fera dentro todas as feras que já entrevistou. Imagina, eu adoro falar com quem tem coisa para passar interessante, quem faz com amor como você. Então, para mim, está sendo um privilégio também. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Vamos nos falar. Obrigado, Fred. Até mais. Tchau. Um beijo. Muito obrigado por todos. Tchau.